Olá, amigos do canal Médico. Espero que todos estejam bem e hoje que vocês vão assistir comigo uma aula espetacular do professor Dr. Amélio F. Godoy Matos, conhecido no meio acadêmico e na literatura como Godoy Matos, tracinho. Depois ele vai nos explicar o que é esse tracinho significa. Endocrinologista, como todos já conhecem, mestre e doutor em fisiopatologia clínica experimental, professor de pós-graduação em endocrinologia da PUC, também outro título que todos já conhecem, e ex-presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia Metabólica. Ou seja, eu estou aqui com uma grande sumidade na medicina e atualmente pesquisador na área de obesidade, metabologia e diabetes. Tem um trabalho publicado internacionalmente com a introdução da diabetes e do fígado num estudo, inclusive internacional, em que ele entrou e disse: "Não, não é só isso", que ele estava estudando só o metabolismo cardiorrenal, mas aí ele disse assim: "Ó, tem mais". E nesse "tem mais" é o que ele vai nos contar hoje. Obrigado, professor, de você estar aqui com a gente, estou super feliz. Você sabe que você é um grande amigo nosso, né, do canal e de todos os médicos, porque você só ensina o que é bom. Obrigado, Vera. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês mais uma vez para a gente conversar um pouco sobre o que nós vimos estudando nesses últimos anos e, em especial, com essa nova proposta que é a Cardiac Metabolic Syndrome, ou seja, a síndrome metabólica cardio, renal, diabetes e fígado, que é uma proposta mais abrangente da síndrome metabólica, e é uma proposta nova que nós vamos discorrer um pouquinho sobre ela agora. Então, ah, em 2020, durante a pandemia, nós publicamos um artigo de revisão a pedido de uma revista, da revista Diabetology and Metabolic Syndrome, sobre a doença esteatótica, que na época se chamava não alcoólica, doença gordurosa hepática não alcoólica. Mas hoje o título não é mais esse, hoje a gente chama de doença hepática esteatótica metabólica associada, ou seja, pe pela primeira vez os hepatologistas, eles próprios, num consenso mundial, entenderam que a doença não era simplesmente uma doença esteatótica ou gordurosa não alcoólica, era uma doença metabólica. A partir daí, ah nesse primeiro slide, nós estamos demonstrando para vocês, né, a figura principal do artigo que nós publicamos. Se vocês olharem para o lado esquerdo, que está circulado, vocês vão ver que é uma pessoa com excesso leve de peso, não precisa ser obeso, que não tem capacidade geneticamente determinada de depositar gordura no local apropriado para depósito de gordura, que é o tecido adiposo subcutâneo. Essa incapacidade ou a resistência do tecido adiposo libera ácido graxo livre para a circulação, que vai se depositar sob a forma de triglicerídeo em músculo, pâncreas e fígado. É essencial a gente entender esse outro lado aqui da história. À medida que esse tecido adiposo depositado na região abdominal visceral, não subcutânea, mas visceral, se torna resistente à ação da insulina, ela libera mais ácido graxo livre, vai para a circulação. E esse ácido graxo livre vai se depositar no fígado, onde vai levar. À direita vocês estão vendo então circulado, onde vai levar a doença esteatótica metabólica, leva a um risco aumentado de diabetes, porque essa gordura entra num ciclo que o fígado libera gordura para o pâncreas diminui a sua produção de insulina por lipotoxicidade, mas há uma outra coisa que eu vou demonstrar lá no fim, também cria uma resistência, não só à insulina, como a resistência a ao glucagon. O glucagon atua no metabolismo de aminoácidos no fígado e também no metabolismo da glicose. Essa resistência ao glucagon no metabolismo de aminoácidos leva a um aumento da produção hepática de glicose, levando a um risco ou a gênese de diabetes, que nós vamos discorrer mais para o fim. Muito bem.
Então, se vocês olharem para esse gráfico, vocês vão entender o seguinte: em verde, embaixo é a resistência à insulina, ah, ah, no eixo vertical a resistência à insulina, perdão, e embaixo vocês têm o grau do defeito patogênico. Vocês veem aqui, então, à medida que eu tiver mais resistência à insulina no tecido adiposo, ela vai se depositar no fígado, vejam lá em cima, levando a resistência à insulina no fígado, da linha vermelha, no músculo, levando a resistência à insulina no músculo, e o tecido adiposo seria então o grande marcador. Quanto maior for a resistência da insulina no tecido adiposo, maior vai ser o defeito metabólico. Então, vamos adiante para entender isso. O que aconteceu que depois de nós publicamos esse artigo, e esse conceito antigo já, conceito desde a década de 80 da síndrome metabólica, a American Heart Association, num documento presidencial da presidência da Sociedade Americana de Cardiologia, publicou esse artigo ou essa nova proposta, chamando de CKM, Cardio Kidney Metabolic Syndrome. Então, se vocês olharem para esse desenho, vocês vão ver que tudo começa com excesso de peso. Excesso de peso, gordura central, gordura abdominal, levando àqueles fatores metabólicos típicos da síndrome metabólica, ou seja, resistência à insulina, hipertensão, aumento de triglicerídeos, HDL baixo, aumento da glicemia, todo esse cortejo, esse conjunto de fatores de risco numa mesma pessoa, levando à síndrome metabólica. Eles chamam isso de, então, o estágio 1 da síndrome metabólica, o estágio 2 já com lesão de órgãos-alvo, como o rim e o fígado, e o coração, perdão, e lá, ao fim, estabelecimento, o grau 3 dessa síndrome metabólica cardiorrenal, o estabelecimento da doença aterosclerótica cardiovascular e a doença renal crônica. Nós, na ocasião, não concordamos. Quando a gente viu esse documento e leu esse documento, nós entendemos que, primeiro, eles mal falaram do fígado neste artigo. Eles contemplam que o fígado também faz parte da síndrome metabólica e seria a expressão hepática da síndrome metabólica. Mas eles não fazem nenhuma maior valorização desse aspecto da gordura depositada no fígado. E nós entendemos, como aquele artigo que eu acabei de mostrar para vocês, que não, que o fígado era um órgão extremamente importante na gênese das doenças cardiorrenais. Então, nós publicamos esse artigo com essa nova proposta. Esse artigo foi publicado, então, ano passado, nessa revista, na mesma revista que nós publicamos aquele outro artigo, e vale a pena dizer que aquele primeiro artigo da doença hepática esteatótica como um contínuo, obesidade, síndrome metabólica e diabetes, é o artigo mais citado dessa revista nos últimos 6 anos. Ela está no 97º percentil de citações e visualizações dessa revista. Está entre os 400 mil mais citados artigos da literatura mundial. Ou seja, a repercussão desse primeiro artigo é enorme, até hoje ele é muito citado. Então a revista nos convidou também para escrevermos sobre o nosso ponto de vista em relação à síndrome metabólica cardiorrenal, que a gente então chamou de cardiometabolic syndrome, como está o nome aí, uma nova proposta para uma doença metabólica integrada ou multissistêmica integrada. Vamos adiante para a gente entender isso. A gênese, como vocês já entenderam desde o início, é no tecido adiposo. A incapacidade de depositar gordura no tecido subcutâneo leva à liberação de ácido úrico, vocês já entenderam. E agora sim, ela vai se depositar não só em fígado, vai se depositar também em pâncreas e músculo, a gente já falou, mas os 2 órgãos que estavam faltando naquela figura anterior, no coração, em especial a gordura epicárdica, associada com risco de doença isquêmica cardiovascular, e no rim, que seria talvez o órgão mais recentemente envolvido nesse depósito chamado depósito ectópico de gordura. Notem os senhores o seguinte: o rim, ele é
circundado por uma placa, uma fáscia, rígida que protege, uma fáscia que protege o rim de compressão pelos órgãos internos. E uma outra fáscia mais fina, porém pouco maleável, que circunda todo o rim, exceto numa região. Se vocês observarem que essa região está sob setas ali, É. setas vermelhas, que é o seio renal. Então, essa depósito de gordura que vem da própria gordura visceral se infiltra, se invagina nesse seio renal, levando à compressão da arquitetura do seio renal, levando à congestão renal e inflamação, hipertensão, etc., e, portanto, dano renal. Ah, por que que o fígado entra também na fisiopatologia da doença cardiovascular? De que é que os pacientes com doença, hepática morrem? Com doença hepática gordurosa, ou seja, com a síndrome, doença, MASH, esteatohepatite metabólica ou a esteatose pura e simplesmente. As pessoas pensam que eles morrem mais da doença do fígado, ou seja, cirrose, hepatocarcinoma, etc. Não é verdade. As pessoas morrem mais, esses pacientes com doença esteatótica, morrem mais de doença cardiovascular. E aí vocês estão vendo aqui uma meta-análise que associa a doença hepática metabólica gordurosa e o risco de eventos cardiovasculares. Para os eventos fatais, ou seja, doenças cardiovascular isquêmica fatal, vocês têm 3 vezes mais risco nessa meta-análise e a revisão sistemática, 3 vezes mais risco de morrer de doença cardiovascular do que de qualquer outra causa. Os desfechos não fatais, combinados, uma vez e meia, ou seja, 2 vezes mais risco de ter um evento cardiovascular não fatal. No conjunto, entre os fatais e os não fatais, são 2 vezes e meia. Então, guardem esse número. As pessoas com doença esteatótica metabólica têm mais chance de morrer de doença cardiovascular, 2 vezes e meia de ter um evento ou de morrer de uma doença cardiovascular. E o diabetes? Por que que nós resolvemos botar dentro dessa gênese o diabetes? Porque é óbvio, o diabetes, a doença, a obesidade, a doença gordurosa do fígado é associada também com risco aumentado de diabetes. O que a gente precisava definir, ou precisa definir, é se essa associação é só epidemiológica ou ela também é causal. Portanto, a pergunta aqui é: será que o diabetes tipo 2 também é uma doença do fígado? Ou seja, será que o pâncreas, na verdade, é mais vítima, mas o agenciador, o mecanismo principal estaria também no fígado? Vamos discutir isso aqui agora. Vejam uma meta-análise que associa a incidência do diabetes tipo 2 e a severidade com o risco, a incidência de diabetes com a presença da doença esteatótica metabólica ou com a sua própria severidade. Primeiro gráfico à esquerda, a primeira barra à esquerda, é o risco de desenvolver diabetes nas pessoas que têm esteatose hepática versus aquelas que não têm, comparador aos que não têm. Vocês vão ver que é 2 vezes maior o risco de desenvolver diabetes naquelas que têm gordura no fígado. E se essa gordura for mais severa, já tiver uma esteatohepatite, por exemplo, o risco aumenta para 2,69, a razão de risco. Se houver fibrose já no fígado, ela é maior ainda o risco. Então isso quer dizer o seguinte: o diabetes está associado com a esteatose, mais associado ainda, maior risco ainda se essa esteatose for já uma esteatohepatite, for mais severo, e aumenta ainda mais se ela já tiver a presença de fibrose. Tanto que, no passado, existia um diabetes chamado diabetes existia não, existe, mas é um conceito que vem de 1900, ou seja, o diabetes hepatogênico. O que é que seria o diabetes hepatogênico? Seria o diabetes que acomete uma pessoa depois da instalação de cirrose hepática, ou seja, depois da fibrose mais avançada, essas pessoas ficam diabéticos porque o fígado é um mecanismo importante nessa gênese
Não vou entrar em detalhes no diabetes hepatogênico, porque levaria mais tempo e vamos ficar aqui na nossa síndrome metabólica. Para finalizar um pouco essa parte, eu vou só citar essa meta-análise e revisão sistemática, também recente. Essa aqui é a primeira que faz uma revisão e uma meta-análise de desfechos longitudinais, ou seja, o que aconteceu ao longo da vida das pessoas que tinham a doença esteatótica metabólica. E vocês vão ver aqui o seguinte, olha, primeiro, mais risco de desenvolver pré-diabetes e diabetes, mais risco de desenvolver a própria síndrome metabólica. A própria síndrome metabólica, ou seja, sugerindo que a síndrome metabólica, na verdade, vem depois da gordura depositada no fígado, da esteatose. E também a doença renal crônica, vejam lá, 27% mais risco de desenvolver doença renal crônica. Mas, como eu disse para os senhores, a maior razão de risco e de mortalidade dessas pessoas com doença metabólica esteatótica é a doença cardiovascular isquêmica. Então, maior risco de doença cardiovascular e maior risco de hipertensão. Aqui à direita vocês estão tendo o maior risco de cânceres de qualquer tipo de câncer, mas claro que especialmente do câncer hepático, do adenocarcinoma. Mais uma vez, a relação dose-resposta. Vejam, se houver fibrose, o risco sai para desenvolver diabetes, ele sai de 2,60 e pouco, que não estou enxergando o número aqui, para 3 ponto alguma coisa, ou seja, é o maior risco ainda. Então, se vocês me entenderam bem, se vocês me acompanharam bem, doença esteatótica, a presença de esteatose aumenta o risco de desenvolver diabetes, 2,5 vezes a mais. Se já houver fibrose, e quanto mais avançada for essa fibrose, quase triplica o risco de desenvolver diabetes. Logo, essa é uma associação, uma associação de grande força de evidência, mas mais ainda, também associada com uma linha do tipo dose-resposta. Maior a gravidade, maior o risco. Isso já começa na infância. Já começa na infância. Veja esse estudo de uma população americana de crianças com obesidade, comparada com aquelas com obesidade que também tinham gordura no fígado, ou seja, obesidade mais esteatose. Veja a curva de cima, aumenta o risco de desenvolver diabetes naquelas que têm gordura no fígado, obesidade mais gordura no fígado, quando comparada com aquelas que têm obesidade, mas não têm depósito de gordura no fígado. Então, esse risco também está associado com a criança, o risco de desenvolver diabetes, e cada vez mais nós encontramos jovens, adolescentes com diabetes tipo 2 já instalado ou se instalando. Então, isso não é nenhuma novidade, o diabetes tipo 2 está começando cada vez mais cedo. Na 2,7 maior o risco de crianças obesas com gordura no fígado. Como eu disse para vocês há pouco, uma coisa é a associação epidemiológica. A associação epidemiológica significa, são estudos observacionais que não controlam frequentemente para todos os fatores de confusão. Então, há uma associação de esteatose hepática com o risco de diabetes, mas essa associação epidemiológica não prova causa e efeito. Então, é uma associação. Será que ela também pode ser causal? Será que eu tenho uma associação causal? Então, eu tenho que recorrer a algum tipo de estudo, que é o estudo de randomização mendeliana. O que significa isso? Quando nós somos gerados, já na fecundação, os genes já são distribuídos aleatoriamente a partir da concepção. Então, não há fator de confusão aqui. Não importa se houve influência ambiental para desenvolver um desfecho como diabetes, porque aqui o efeito é genético, é causal. Vamos ver, então, estudos de associação com estudo de randomização mendeliana para associação com diabetes e doença arterial coronariana. Primeira doença arterial coronariana, veja aí, uma associação causal. As setas em vermelho estão apontando para os riscos de
quando eu uso a variantes genéticas associadas apenas com aumento da TGP de alto, associação genética com imagens, ou seja, com a imagem demonstrando depósito de gordura no fígado, com doença esteatótica metabólica, aqui ainda era chamada de não alcoólica, confirmada por biópsia, portanto, gênero ou variante genética associadas com a doença metabólica ou doença hepática esteatótica. E a última seta é também confirmada com biópsia, mas aqui em critérios mais restritos. Vejam que há o número de SNPs, é single nucleotide polymorphism, alguns chamam de SNPs. Então, 61 SNP na primeira, 15 SNP na segunda, são variantes genéticas associadas com isso. 28 na terceira e apenas 11, ou seja, aqueles mais definitivamente associados. Em todos esses casos, associação de desenvolver doença arterial coronariana. Ou seja, aqui eu estou dizendo para os senhores o seguinte, eu estou demonstrando para os senhores o seguinte: a doença cardiovascular isquêmica é causalmente associada com a presença de gordura no fígado, seja já com inflamação, ou seja, esteatohepatite, seja já com fibrose. E como eu mostrei antes para os senhores em estudos de avaliação epidemiológica, de associação epidemiológica, há uma relação dose e resposta, pior a doença, pior o risco. Veja a conclusão desse estudo. Nesse estudo de randomização mendeliana de 2 amostras, ou seja, confirmada em 2 populações, foi observada uma associação robusta entre a doença esteatótica metabólica e a doença arterial coronariana após exclusão de variantes genéticas que estão implicadas na redução da secreção do VLDL, dos Very Low Density Lipoproteins, dão as duas variantes genéticas associadas com isso. Vou mostrar para vocês quais são essas variantes. Aqui um outro estudo de randomização mendeliana, só para comprovar, porque os estudos de randomização mendeliana estão vindo com muita força e os autores estão procurando fazer cada vez mais estudos de randomização mendeliana, porque isso está dando uma relação causal e não só uma associação que é sujeita a fatores de confusão. Então, o risco de desenvolver aqui à esquerda, desenvolver diabetes tipo 2, infarto do miocárdio e doença coronariana, que está grifado em amarelo, associado com variantes genéticas que aumentam a lipogênese de novo do latim, no fígado, ou seja, o fígado na resistência à insulina, a insulina aumenta a atividade da cascata que leva à produção própria pelo fígado nova, de novo, de mais gordura, ou seja, aumentando o teor de gordura depositado no fígado. E o do outro lado, são aquelas variantes genéticas que estão associadas à redução, ao impedimento de exportação de gordura pelo fígado, ou seja, a gordura fica depositada no fígado, mas não exportada para a periferia, em função dessas variantes genéticas. E aí vocês vão ver o seguinte: veja a seta de cima apontando para cima. Então, dessas variantes genéticas estão associadas com diabetes tipo 2 também, com cirrose, com carcinoma hepatocelular, com doença do duto biliar, mas não estão associadas com doença arterial coronariana e infarto do miocárdio. Pelo contrário, tem risco reduzido. O que isso quer dizer? Então, tem alguma heterogeneidade nisso aqui. Essa heterogeneidade eu vou dizer para os senhores qual é. Essa heterogeneidade é que a liberação de ácido graxo livre e VLDL pelo fígado vai levar a uma dislipidemia do tipo heterogênica. Lembrem os senhores o que é uma dislipidemia heterogênica. Triglicerídeo alto, HDL baixo. É simples, tão simples como isso, com um simples exame de sangue você detecta isso, né? Ou seja, a dislipidemia heterogênica. O LDL pode estar normal ou um pouco elevado, mas um LDL de má qualidade, é o chamado Small Dense LDL, ou LDL de fração pequena, de pequena densidade. Esse é o LDL mais heterogêneo que tem. Então, esta doença, essa variante genética, está associada com menor risco, porque ela não libera VLDL na periferia.
Ah, vamos adiante. Então essas são as variantes genéticas que eu acabei de falar para vocês aqui, né, são as variantes genéticas. Veja só, do lado de cá, aquelas que estão desculpa, tá pulando, acho que eu tá passando sem eu passar. Vamos voltar um pouco, isso fiquemos aqui. Então, veja só, o risco aumentado de diabetes e doença arterial coronariana está associada com essas 4 variantes genéticas, que que todas dão gordura hepática, aumento de gordura hepática. E aquelas que te dão aumento de gordura hepática, mas não estão associadas com risco aumentado de diabetes, estão associadas, perdão, com risco aumentado de diabetes, mas não de doença aterosclerótica, não de doença arterial coronariana, são essas variantes aqui. A principal é essa PNPLA3, é o gene da patatina. Então, essa variante genética é associada com maior risco de cirrose, mas não é associada com maior risco de doença arterial coronariana. Muito bem. E em relação ao diabetes, acabei de mostrar isso tudo para vocês em relação à doença arterial coronariana, ou seja, então o risco da proposta nossa de cardeal metabólico síndrome está mais do que justificada, porque essa gordura hepática está levando a um maior risco de doença arterial coronariana. Então, nada mais justo do que incluir o fígado dentro da síndrome cardiorrenal, como sugerido pela American Heart Association e agora sugerido por nós, e já 2 ou 3 outros artigos publicados dão força a isso e reforçam essa ideia. Vejam aqui agora em relação ao diabetes tipo 2. Agora vamos associação com diabetes tipo 2 nós já mostramos 2,5 vezes mais risco, maior se tiver fibrose, mas aqui agora é um estudo também de randomização mendeliana, porque a pergunta é se é uma associação apenas epidemiológica ou uma associação causal. Então, esse estudo aqui mostra que a associação é também causal para o risco de diabetes tipo 2. Então, quais seriam os possíveis mecanismos, né, então, que o fígado levaria ao risco de diabetes tipo 2 e doença arterial coronariana? Vou só mostrar esse desenho aqui para chamar a atenção de uma hepatocina. O fígado produz 13 proteínas ou hepatocinas, que seria o nome, metabolicamente importantes, tá? Tem uma lista aqui, não vamos nos deter, mas vou chamar a atenção dessa que está highlighted em vermelho, a fetoína A. A fetoína A está associada com maior risco de diabetes e maior risco de doença renal crônica. Eu vou mostrar então para vocês o seguinte: se vocês observarem uma coisa, vocês vão ver que várias dessas, vou pular aqui, vamos mostrar essa aqui, vou mostrar essa aqui. Vocês já estão vendo aqui as hepatocinas que estão diminuídas ou aumentadas na presença de esteatose hepática. Vocês estão vendo que a FGF21, que é uma hepatocina do bem, está diminuída. A folistatina, que é uma hepatocina do mal, está aumentada. A SHBG, que carrega os hormônios, os esteroides sexuais, está associada, é uma hepatocina associada também com resistência à insulina, então ela está diminuída, ou seja, ela é do bem, mas ela está diminuída na presença da esteatose hepática. Então, para ser mais resumido, as hepatocinas que estão diminuídas, elas são associadas com benefícios, e as que estão aumentadas estão associadas com risco metabólico. Perdão, vou voltar um pouquinho de novo aqui, por favor. Veja a conclusão dos autores. Isso aí eu tirei do abstract. Desculpa, está em inglês. A relação estreita da MSOD, ou seja, da doença esteatótica metabólica, com a obesidade visceral, obscurece o papel do fígado gorduroso como o principal ou the main mecanismo patológico de resistência à insulina e de doenças não comunicáveis. São as doenças mais frequentes não comunicáveis que os senhores conhecem, são as doenças cardiometabólicas. Essa fetoína que eu chamei a atenção, isso aqui agora já é um estudo de associação causal, mais uma vez, um estudo de randomização mendeliana, porque o estudo com associação epidemiológica, eu teria alguns estudos para mostrar, mas não há tempo para ficar mostrando tudo. Os senhores já entenderam que a associação epidemiológica pode não ser causal, é só uma associação. Quando eu jogo aqui dentro das evidências
estudos de randomização mendeliana, eu estou querendo mostrar ao senhor que é uma associação causal. E aqui a fetoína A provavelmente é um desses mecanismos. São 412 mil indivíduos utilizados nesse estudo de associação mendeliana com o banco de dados do Reino Unido, que é um dos maiores bancos de dados genéticos do mundo, como vocês sabem. Então vocês estão vendo aqui, 11 anos de follow-up, o índice de massa corporal média era de 27, ou sobrepeso, não era nem de obesidade, e a conclusão é que a fetoína A, geneticamente prevista, aumenta o risco de doença arterial coronariana em indivíduos com diabetes tipo 2, mas não naqueles sem diabetes, mas aumenta o risco para desenvolver diabetes tipo 2 causalmente. Então, indiretamente, a fetoína A também está associada com risco de doença cardiovascular. Qual seria, então, a relação com diabetes? O que é que essa fetoína A poderia estar fazendo fisiopatologicamente para levar a um risco aumentado de diabetes? Vocês estão vendo do lado esquerdo um fígado saudável em vermelho, e vocês estão vendo que o palmitato, que é derivado do ácido palmítico, é uma gordura que, em pequenas quantidades, é benéfica, é benfazeja, mas em grandes quantidades ela é tóxica para os órgãos onde ela se depositar. Então, no normal, você tem pré-adipócitos, vocês têm os macrófagos em repouso, quietinhos, e você tem a função da ilhota pancreática produtora de insulina, das células beta, normal, liberando o normal GIIS, que seria Glucose Induced Insulin Secretion, ou seja, a secreção de glicose, de insulina liberada ou motivada pela presença da glicose. Então, glicose presente, libera insulina, normal a resposta. Agora, veja o lado direito desse slide, esquerdo para vocês, quando o fígado está gordo, quando o fígado está com esteatose. Vocês veem que aqui acontece o inverso. O palmitato, que estava normal ou até diminuído, e a fetoína A, eles aumentam, né? Pelo lado do palmitato e da fetoína A, vocês vão ter um estímulo no receptor TRL4, que é um receptor Toll Relate Receptor, do tipo 4, que vai inflamar o adipócito, fazer o adipócito liberar a interleucina 8, interleucina 6 e a MCP1, a monócito chema attractant protein, ou seja, a proteína que atrai o monócito. Ativa os macrófagos que estão em repouso e eles vão causar inflamação na célula beta, danificando a célula beta e, portanto, inibindo a produção de insulina quando for submetida à carga de glicose. A fetoína A faz exatamente o mesmo mecanismo, tanto por um mecanismo dependente do receptor TRL4, quanto por um mecanismo independente do TRL4, levando a um efeito provavelmente direto da fetoína A na liberação de insulina, ou seja, comprometendo a função da célula beta diretamente. Chegamos ao final, então, desse quinteto de órgãos afetados pela doença metabólica e associados com a gordura hepática gordurosa, o rim, que era o que faltava. Então, o rim também, como eu mostrei, é sítio de depósito ectópico de gordura, em especial, como eu falei, o depósito mais prejudicial seria do seio venoso. O perirenal também é porque libera também as adipocinas, ou seja, as citocinas liberadas pelo tecido adiposo também, e vão inflamar o rim também. Mas esse do seio renal tem mecanismos tanto inflamatórios como mecanismos físicos, compressivos, inibindo ou comprometendo diretamente as veias, artérias e nervos do seio renal. Então, esse é um artigo de revisão mostrando, então, que todo esse complexo metabólico está associado com maior risco de doença renal crônica. Vamos outra vez ver se isso tem evidências na literatura de associação. Então, a meta-análise de estudos observacionais, mais uma vez, mostrando que a doença esteatótica metabólica está associada com 37% mais risco, mais chance da incidência de doença renal crônica na classificação igual ou maior do que digo 3. Então, esses são os gráficos.
é difícil da gente notar, observar, mas vocês vão ver que tanto o diagnóstico por enzimas, quanto o diagnóstico por índices de Fat Liver Index, quanto pela imagem, tanto em diabetes quanto em não diabetes, independente, em qualquer situação, a doença hepática gordurosa está associada com risco de doença renal crônica. Então, por que que o fígado teria saído? Por que que a Associação Americana de Cardiologia não colocou o fígado nessa síndrome metabólica? Se eles não colocaram, nós tomamos então a liberdade de colocar. Vejo também mais uma vez o diálogo entre a fetoína A e o rim agora. Eu mostrei entre a fetoína A e o pâncreas, né, liberando insulina, e agora eu estou mostrando entre a fetoína A e o rim, mostrando também a mesma coisa. Veja um detalhe, aqui que vocês estão vendo à esquerda, é uma imagem de uma tomografia computadorizada, vocês estão vendo na imagem de cima o seio renal cheio de gordura. Vocês estão vendo em amarelinho, dentro daquela marca azul. E aqui embaixo um seio renal não cheio de gordura. E vocês estão vendo aqui nesse gráfico a associação da gordura no seio renal com a doença esteatótica metabólica. Na ausência da doença esteatótica metabólica, que aquele gráfico de cima, não há aumento da albuminúria, ou seja, não há uma lesão endotelial do rim. Mas na presença de gordura no fígado, a associação começa a existir. Ou seja, mostrando que essa gordura do seio renal está associada não só com a gordura do fígado, mas também com o dano renal e o aumento da secreção. O mecanismo é o mesmo que eu mostrei para vocês anteriormente. A fetoína A aumentada, danificando, inflamando e danificando podócitos. Esse artigo é recentíssimo. Saiu agora, no final de 2025. Esse é um artigo que comprovou. Nosso artigo foi publicado no início de 2025. Para ser mais exato, nós submetemos o artigo no dia 30 de abril de 2025, às 11h30 da noite. Tá registrado no recibo que a revista manda para você, quando registra a submissão do artigo. Claro que foi publicado online um pouco depois. Esse artigo é do fim de 2025, então já citando o nosso artigo. Esse artigo é um estudo muito interessante. Eles mediram, então, a gordura hepática pelo FibroScan e mediram a fibrose hepática pelo FibroScan e fizeram essa associação com a doença, a síndrome renal, como a American Association sugeria. E vocês vão ver o seguinte, essa associação, então, é direta. Maior a gordura no fígado, maior o risco de desenvolver doença renal, ou a síndrome metabólica cardiorrenal. Maior fibrose, que é o gráfico de baixo, maior o risco também. Então, mais uma vez, a dose-resposta não é só a presença da gordura, mas também a presença da gordura já com fibrose, que aumenta o risco. Isso foi numa população japonesa e eles comprovaram isso, ou seja, usaram outra população, que é a população americana, para não só comprovar, mas como ratificar essa associação. Vocês estão vendo agora nesse gráfico. Então, também na população Nihans, nos Estados Unidos, a população daquele estudo grande, Nihans dos Estados Unidos, mesma coisa acontece. A associação entre a gordura hepática, a fibrose hepática e o risco de desenvolver a doença cardiorrenal, a síndrome cardiorrenal. Conclusão, vejo a conclusão, eu estou citando porque eles confirmam a nossa proposta da Cardiometabolic Syndrome. Vejam a tradução, está aqui escrita em inglês acima, mas eu botei a tradução embaixo para não haver muita dúvida do que eu estou falando. O framework conceitual recente da Cardiometabolic Syndrome, que nós publicamos, integra o fígado no contínuo cardiorrenal metabólico, fornecendo um paradigma acionável para a estratificação de risco clínico e prevenção personalizada. Então, senhores, a presença de gordura no fígado já está sugerindo que provavelmente tem gordura em outros órgãos
e que outros órgãos podem estar sofrendo. Essa é a figura principal da nossa proposta. Vejam que, se vocês lembrarem da primeira figura que nós mostramos, é a mesma figura, só que desta vez com a presença do coração e do rim dentro desse complexo cardio, ah, renal e diabetes. A última coisa que eu quero demonstrar para os senhores é o seguinte, porque a pergunta que vai ficar é o seguinte: através de que mecanismo esse fígado está contribuindo para o diabetes, tá? Favorecendo a presença diabética. Então isso aqui é extremamente importante. Vejam esse desenho aqui, essa figura que a gente bolou, fui eu mesmo que fiz, é mal feita, tudo bem, mas acredito que os senhores vão entender melhor assim. Vejam só, o glucagon é produzido pelo pâncreas, concordam? Pela célula alfa. E o glucagon aumenta a produção hepática de glicose. O glucagon é um hormônio glicogênico, gliconeogênico. Então, o glucagon aumentado, que é comum, é descrito já há muitos anos, que no diabetes tipo 2, no pré-diabetes, o glucagon está aumentado. Recentemente, e eu mostrei isso em adolescentes, o glucagon já está aumentado em adolescentes obesos. Não diabéticos, não pré-diabéticos, mas o glucagon em jejum já está aumentado em adolescentes obesos. Ora, então é através desse glucagon aumentado que a gente leva à hiperglicemia? Sim, mas tem um detalhe, vamos ver esse detalhe. O glucagon é importantíssimo para o catabolismo dos aminoácidos. Só que na presença da gordura, há uma resistência à ação do glucagon. Pode ir passando, vamos passando. Na resistência à insulina, nós temos, como eu mostrei para vocês, falei para vocês anteriormente, a lipogênese de novo. A insulina estimula aquela enzima lá, ou aquele fator de transcrição SRBP, que leva, no fundo, a uma cascata de produção de ácido graxo livre ou de gordura no fígado, fazendo aumentar o depósito de gordura no fígado. Mas isso vocês já entenderam do início. Então, nesse caso, a insulina vai estar alta e vai estar alta também por uma outra razão fisiológica que pouca gente conhece ou que nós esquecemos. Nós, como endocrinologistas, não dávamos muita importância a essa famosa extração hepática de insulina. Ora, a insulina é liberada no sistema porta em quantidades enormes. Se ela passar para o sistema circulatório naquela quantidade, nós vamos morrer de hipoglicemia. Então, o fígado é um mecanismo de defesa, ela quebra, ela extrai parte dessa insulina. 80% dessa insulina que é liberada no sistema porta é extraída pelo fígado. Então, se eu tiver um fígado defeituoso, doente, como o caso da esteatose, eu vou extrair menos essa insulina, vou levar a uma hiperinsulinemia, e essa hiperinsulinemia vai levar à resistência à insulina, porque ela vai fazer uma down regulation dos receptores de insulina, que é o segundo mecanismo de defesa. Essa insulina vai passar para o rim também. Ela vai passar lá no rim. No rim, 20 e pouco por cento dela é extraída. Você veja, está tudo interligado. É tudo interligado. Mas vamos voltar a isso aqui. Então, quando o glucagon é liberado, ele vai aumentar o catabolismo de aminoácidos. Agora, se o fígado estiver gordo, estiver gorduroso, ele cria uma resistência ao glucagon. Mas dessa vez, senhores, no metabolismo de aminoácidos, não no metabolismo da glicose. Não no metabolismo da glicose. Então, se eu causo uma resistência ao glucagon, os aminoácidos tendem a aumentar na periferia. Esses aminoácidos vão, num mecanismo de feedback, estimular ainda mais a produção de glucagon. Olha lá. E aí o glucagon aumenta. Vou insistir, só que no metabolismo de glicose ele não é resistente. Ele vai levar a lipogênese gliconeogênese, produção hepática de glicose e hiperglicemia. Então, esse é um mecanismo de diabetes que o fígado gorduroso contribui e leva na gênese do diabetes. Por fim, nós dividimos essa proposta do Cardiac Metabolic Syndrome em 4 estágios, sendo que o estágio 1 é o estágio 1A e 1B. Porque assim a gente
consegue ver rápido, entender rápido, precocemente, e detectar esses pacientes precocemente. Vejam que o primeiro estágio, o estágio 1A, se vocês estiverem conseguindo entender e enxergar bem a letra, é o depósito desfavorável de distribuição de gordura. Ou seja, medido pela relação cintura-quadril, só medida da cintura versus medida do quadril, medido pela relação cintura-altura, dividir a sua altura, a sua cintura em metros pela sua altura em metros também. E isso aqui tem que ser igual no máximo 50, tá? Cintura, altura, no máximo 50. Acima de 50 já significa depósito mais central de gordura. Ou pelo Fat Mass Rate. O Fat Mass Rate fomos nós também, em publicações anteriores, que utilizamos pela primeira vez na lipodistrofia parcial. E esse Fat Mass Rate foi valorizado, foi ratificado em estudos outros, mostrando que ele é associado também com risco cardiovascular. Ou seja, é uma forma direta ou indireta de medir a distribuição de gordura ou de medir a gordura visceral indiretamente. Então, se eu já tenho uma pessoa independente do peso, com a relação cintura-quadril aumentada, que isso a gente detecta no primeiro exame clínico que for no seu consultório, eu já posso dizer que ele está no estágio 1A da cardiometabolic síndrome. Ou seja, ele já tem uma distribuição de gordura anormal. O estágio 1B, se eu conseguir uma simples ultrassonografia, que às vezes vem das pacientes já trazem porque fazem um exame de rotina, uma ultrassonografia de rotina, de check-up, seja lá do que for, ele já vem com sugestão de gordura no fígado. Então, se ele tiver confirmada depósito de gordura no fígado, sem nenhuma outra alteração, não precisa ter transaminase aumentada. Aliás, 50% dos pacientes com doença esteatótica não têm transaminase aumentada, não esperem por ela para fazer diagnóstico. Ele já tem depósito ectópico de gordura. Então, ele está no estágio 1B. E daí por diante, os fatores de risco presentes, ou marcadores de risco, como triglicerídeo, HDL, dislipidemia aterogênica, hipertensão, etc. Estágio 2. Estágio 3 já é uma doença cardiovascular estabelecida, mas subclínica, ou seja, diabetes tipo 2, uma MASH, fibrose já presente, e a doença cardiovascular, doença aterosclerótica cardiovascular subclínica, né? E no estágio 4 já são as doenças instaladas, doenças cardio-renal liver metabolic disease, ou seja, já tem todas as doenças metabólicas instaladas, ele é estágio 4. Aqui é tarde. Se você detectar aqui, é muito tarde. Então, essa é a nossa proposta, que seja precoce. Esse é o nosso modelo. Ele propõe que o ganho em distribuição do peso e tecido adiposo disfuncional, os fatores de risco metabólico sejam marcadores de risco presentes, a doença hepatocardiometabólica e a doença renal crônica, e as doenças avançadas cardiorrenais, hepáticas e metabólicas presentes são os estágios propostos. Vou pular esse aqui, porque não muda muito do que eu acabei de falar, para pular para um outro que eu quero terminar com essas afirmações. Essas afirmações são minhas, né, deduzidas e tiradas do que eu acabei de lhe mostrar, das evidências na literatura. Só veja que essa afirmação é aquilo que eu estava falando para vocês. Ela é baseada em evidências observacionais, os estudos epidemiológicos, e de randomização mendeliana. Ou seja, a cardiometabolic síndrome sugere que MASD ou MASH estão associadas causalmente com maior risco de diabetes tipo 2. Quero crer que eu demonstrei cabalmente isso para os senhores e o artigo está à disposição. Aliás, é frio o artigo. Pode entrar na revista, pode botar Godoy Matos, só que vocês já acham o artigo. A doença esteatológica metabólica ou esteatohepatite estão associadas causalmente com maior risco de doença cardiovascular. MAS e MASH estão associadas causalmente com maior risco de doença renal crônica. Eu preciso ter um estudo de randomização mendeliana específico para a doença renal crônica. E a MASH com fibrose avançada está associada com ainda maiores riscos cardiometabólicos. Muito bem, eu acho que já discutimos bastante. Eu quero deixar agora com a Vera para a gente conversar um pouco mais. Muito obrigado pela atenção dos senhores. Que aula, hein, professor? Claro e evidente que para médicos, né? Pra- Para médicos.
e para endócrino, né. Mas nós também temos um público que o que a gente observa aqui no canal é isso. Os médicos assistem, os profissionais de saúde meio que entendem e aquele público, vamos dizer assim, leigo, de um nível mais elevado, aquele que quer entender as coisas, né, até, tipo assim, nosso pai, nossa mãe, nosso irmão que sempre tá escutando, às vezes até vira médico, né, É, não é brincadeira, né. Mas esse público precisa entender um pouco o que o senhor falou. Isso é muito importante, porque todo mundo sai com o diagnóstico: "Ah, o médico disse que eu tenho uma gordurinha no fígado", uhum, né, uhum. e que eu vou tomar um medicamento, outros entram com medicamento, outros médicos entram restringe a dieta, manda para o nutricionista. Mas quando aparece essa gordurinha, aí tem estágio, né, média, intermediária e grave. Quer dizer, quando tiver no grave já era mesmo, já está instalada a totalmente essa síndrome, né. Mas no leve, quando a gente fala assim, esteatose leve, que é o nome que vocês devem ver Nos laudos. nos laudos, esteatose leve, moderada e grave, como você vai espelhar isso para que, vamos dizer, não médicos e profissionais de saúde que também não são médicos, mas estão ali na ponta trabalhando, Uhum. possa explicar melhor ao paciente, porque até os enfermeiros, todo mundo tem que saber disso, porque é uma relação sua com o seu próprio corpo, né, Exatamente. de cuidado, de autocuidado. E eu tenho mais perguntas, mas Vamos essa lá, resposta eu quero. deixa eu então dizer porque sim, você tem inteira razão. A as pessoas tendem a dizer: "Não", até nós médicos, né, os próprios médicos dizem: É. "Não, nada, né, só uma gordurinha no fígado, não é nada que preocupa não". Porque fez uma ultrassonografia, achou uma sugestão então de esteatose pequena, leve, como você falou, não existe gordurinha no fígado, É. existe gordura no fígado. Se tem gordura no fígado, tem risco. Como eu mostrei para vocês, o fígado é o espelho do que está acontecendo no resto dos outros órgãos, porque esse é o único que eu consigo ver simples com uma ultrassonografia. Os outros eu preciso de métodos mais sofisticados para detectar que está com presença de gordura. A ressonância magnética, que não seria uma primeira pedida, por óbvio, né. Então, uma simples ultrassonografia que você fez numa rotina e que o colega ou o próprio, ah, radiologista diz: "Não, É. tem um pouquinho de gordura aqui no seu fígado", não fique satisfeito. Não é um pouquinho de gordura, é gordura no fígado e provavelmente você tem gordura no epicárdio, provavelmente você tem um pouco de gordura no pâncreas, provavelmente você tem um pouco de gordura no tudo vai ser um pouquinho, mas eles já estão causando dano. E a ideia aqui é investigar essa pessoa, a ideia aqui é ir adiante um pouco, então os exames de sangue vão me mostrar, como eu já falei para vocês, se eu já tenho um triglicerídeo alto, se eu já tenho um HDL baixo, ora, então eu já estou no estágio 1B da carga metabólica síndrome, né. Então eu já não é gordurinha, já tem doença importante que você tem que prevenir a evolução dela. Então, ah ah, se você já tiver alguma outra coisa do tipo uma hipertensão vem depois, lembra que eu mostrei? Vem depois da gordura no fígado, né, na maioria desses casos da síndrome cardiometabólica. Ah, então, mais uma razão para você investigar e tratar. E você pode ter, se você tiver, por exemplo, uma história de diabetes na família, com essa presença de gordura no fígado, trate de ouvir a opinião de um especialista para a gente talvez já começar a atuar a partir daí. Talvez não, certamente. Ou seja, deixa eu ver se eu consigo resumir um pouquinho. Eh, não existe meia grávida, então não existe fígado que apareça nada de gordura, não pode ter gordura, Não pode. não pode ter gordura. Então, no momento que ele a pessoa está só saudável, acontece isso, não tenho diabetes, não deu nada no meu exame, é uma gordurinha no fígado. Esse aí já está fadado a ter alguma coisa, porque a gordura já está lá,
penetrada no rim, no coração, pâncreas e tudo mais. Então, é importante as pessoas atentarem para isso. Teve, é o primeiro sinal, por isso você diz que é o espelho, é o É o primeiro espelho, é sinal, o é primeiro o sinal. primeiro sinal. Exatamente, é o mais Isso é fácil de importante, e ver, o mais inclusive. fácil de ver. Mas uma coisa mais interessante ainda, as Hum. pessoas têm medo da gordura no fígado, porque elas sempre pensam em cirrose, né. É, é. Pois esse é o desfecho mais raro, a maioria dos pacientes evolui com todos esses cortejos aí que eu mostrei E não pra chega você, a cirrose. mas não chega a cirrose. Então não é esse, embora sim, claro, a gente tem que se preocupar com isso, mas não é esse o problema maior. O problema maior é o que vai acontecer antes. Antes de você desenvolver uma fibrose, pode ser que você já tenha um infarto, É. Pode ser um infarto, pode ser uma insuficiência renal, uma insuficiência cardíaca. cardíaca, Tá? Porque a doença arteriosclerótica, ou seja, placas na tua carótida, é uma coisa, mas também essa gordurinha aqui no pericárdio, epicárdio, e pericárdio. no pericárdio, né, mas o epicárdio é mais Hum, porque o epicárdio não tem nenhuma divisão com o é, músculo. é, A gordura do epicárdio é em é, contato direto com o músculo direto, cardíaco. é. Então, a insuficiência cardíaca, chamada com fração de ejeção preservada, está associada com a gordura no epicárdio. E interessante essa, né, da gente pensar que no rim, né, tem lá o fator da gordura. E o que eu vejo até os colegas médicos quando estão fazendo toda a pesquisa, né, espera o TGP mesmo, como você falou, não deve esperar, Não, de não. jeito nenhum. 50% vai ter tudo normal. Porque fica Porque esperando ter todo um conjunto de de sino de alterações, exatamente. E alterações. aí uma coisa muito interessante, Vera, eu tive ano passado no serviço do professor, Sanyal, Hum, é um indiano radicado nos Estados Unidos, que é o titular da hepatologia da Universidade da Virgínia. Nós fomos lá uhum. para o serviço dele, ficamos lá 2 dias para fazer uma preceptoria com ele. Ah, então eu fiz uma pergunta a ele muito provocativa, porque ele falava quando ele estava dando a sua primeira apresentação, ele falou: "E então as enzimas hepáticas normais, as enzimas hepáticas normais". Eu perguntei para ele: "Doutor, o que é normal para enzima hepática?". É, Porque o que a gente vê, na verdade, é que é uma enzima hepática que vamos dar o exemplo da TGP, só é, todos conhecem. Hã, 27, tá, normal. Normal é até 40. Então, tá normal. 2 anos depois você faz o exame, ela está em 32. 3 anos depois você faz outro exame, ela foi para 37. Ué, tá normal. tá normal. Mas tá aumentando a cada ano. Aí ele disse para mim: "Não, pois é, para mim o normal é abaixo de 30". É, Então, o no laboratório vai te dizer 40, mas se chegar a 30, já está aumentada, sob já o ponto de tá. vista É, fisiopatológico, é isso. é. Por isso que a maioria dos pacientes que têm esteatose não tem aumento das enzimas laboratorialmente Realmente, falando, ou é, seja, porque o valor é até 40, é. né, E cada laboratório tem a tem uma sua faixa. não, isso é eu estou perguntando, como, aí vem as minhas perguntas, né, quer dizer, as pessoas acho que já entenderam o que que é uma síndrome metabólica, que são derivadas das doenças metabólicas, né, que acomete esses vários órgãos importantes para o metabolismo, que a pessoa até o leigo sabe, tudo é metabolizado no fígado ou pelo rim. Perfeito. Mas é um conjunto que vai dar repercussão cardíaca e repercussão como um todo, intestinal e o que seja, né. Agora, nós já concluímos que o fígado é o espelho, é a fonte Uhum. de, né, as pessoas, têm que se atentar a isso, né, todos, os médicos inclusive. TGP não é indicador, né, porque esperar Se tiver aumentado, tudo, aí né. já Não, está se dizendo. tiver aumentado, mas não é um Não indicador não espere. definido, para que se comece o Sim, tratamento. perfeito. E como, vamos dizer, quais seriam os passos seguintes com os médicos? Porque nós temos alguns medicamentos que a gente manda o paciente tomar. Mantém essas medicações ou, vamos dizer assim, além de manter essas medicações, começa a estratificar, vamos dizer assim, É. a palavra, esse paciente?
Então vamos lá. Primeiro, ah, o principal tratamento é a perda de peso. O principal tratamento para isso é redução do peso, porque você reduzindo o peso, você vai reduzir a gordura do seu fígado, é simples como isso. Como reduzir o peso? Atividade física, orientação alimentar, tudo isso tem que ser feito, deve ser feito. Se não, vamos para as medicações que estão associadas com perda de peso. Essas últimas medicações que vocês todos estão conhecendo, que está muito famosa, mas só tem uma delas que foi aprovada agora para tratamento da doença esteatótica metabólica, que foi a semaglutida, com o estudo Essence, publicado no fim do ano passado, mostrando que houve uma resolução no número substancial de pacientes da esteatohepatite e uma redução de fibrose, naqueles que já tinham um grau de fibrose, que era o grau de fibrose que ia para entrar no estudo ia até 3, né, acima de 3 seria já cirrose, né. Então, essa é uma medicação que tem indicação. Existe uma outra medicação antiga para o tratamento do diabetes, que seria indicado para o paciente com diabetes que tem esteatose, esteatohepatite, que seria a pioglitazona. Hum. Pioglitazona na nossa diretriz, que, eu fui um dos autores na diretriz para a Sociedade Brasileira de Diabetes, durante 4 anos eu fui o coordenador do departamento de fígado da Sociedade Brasileira de Diabetes agora. Então, ela é grau de evidência 1A, para o leigo significa eu tenho evidências substanciais que mostram que ela, é indicada para o paciente com diabetes, e doença esteatótica metabólica, que eu diria que é quase todos. Porque nos estudos observacionais, 70% dos pacientes diabéticos têm gordura no fígado, 70%. Nos estudos observacionais com pessoas portadoras de obesidade, 80 a 80 e poucos por cento, tá. Então, é praticamente difícil você pegar uma pessoa, praticamente impossível pegar uma pessoa com obesidade que não tenha gordura no fígado. Existe, e não vamos entrar em detalhe, porque é muita mais coisa para discutir, mas são pessoas que tendem a engordar só aqui embaixo. É. Cintura fina, gordura aqui nas Uhum. pernas. Não é que gordura, qualquer gordura seja boa, não. Essa gordura aqui, metabolicamente, é protetora. A gordura do quadril, membros inferiores, metabolicamente ela é protetora, porque lembra do que nós discutimos aqui? Se eu não tenho onde depositar, se eu não consigo depositar no tecido adiposo subcutâneo, É. e o que mais se expande é exatamente esse daqui, É, ah, eu vou depositar onde não devo, que é na gordura visceral. Aliás, gordura verdade. visceral já é uma gordura ectópica, não é lugar de depositar gordura, Já não é local. né. Interessante, então a gente tem a gente pode pensar assim, a gente tem uma série de medicamentos culminando no melhor, que atualmente é que e no sistema público de saúde. E o papel da dapagliflozina, que também protege, vai associar a esses medicamentos, professor? A dapagliflozina estaria indicada para o tratamento de diabéticos, tratamento de pacientes com doença renal crônica, diabético ou não. Ah, claro, tem que o especialista tem que indicar especificamente se é a dapagliflozina ou outra que vai ser utilizada, mas, sim, ela é indicada para tratamento, mas não está indicada para tratamento da gordura hepática, ou seja, especificamente para esteatose. Ela não tem indicação, não tem estudos que comprovem. Há estudos pequenos, observacionais, ou seja, estudos até randomizados, mas É. pequenos, que mostram redução de gordura no fígado, mas pouco, não é uma indicação para isso. Mas para doença renal crônica, sem dúvida, Certo. é indicada. Então, se nós estamos falando de sistema público de saúde, fica difícil o paciente ter, acesso a essa medicação, a semaglutida. É, é. Hum. Os governos estadual Você e vê, quanta evidência desse seu trabalho, que esse seu trabalho vai entra meio que, ele interferiu, acho que trabalho no que você fez, ele vai interferindo numa pesquisa americana e mostra que o senhor tem razão, até porque eu lhe conheço, sei que você trabalha
Síndrome metabólica, esse teu estudo, essa tua pesquisa sempre foi a sua mão, né. Doutor Amélio Godoy, depois você vai me explicar o que que é esse tracinho do Godoy rapidamente, porque, né, você falou Curiosidade, sou curioso. curioso, porque o senhor falou sobre as mulheres que querem preservar, né, depois você conta. Mas, vamos dizer assim, como que a gente vai sair dessa? Para o sistema público, né. É, Para o sistema público nós temos a pioglitazona. A pioglitazona aí mas ela não é o melhor, mas ela diminui. a pioglitazona está indicada no diabético. Então o diabético que tem doença esteatótica, no sistema público ele não pode alcançar a pioglitazona. É uma medicação que tem várias cópias, vários outros nomes, né, do que o primeiro era chamado de Actos, foi o original. O Uhum. Actos já não existe mais, porque É, entraram as cópias, ele perdeu a patente. E tem o genérico, a pioglitazona genérica. Então a gente pode lançar mão deles, pode lançar mão de outros medicamentos que ajudem a perder peso. A liraglutida, que era o antigo era não, é o antigo Saxenda ou Victoza, já temos cópias, já temos, ah, laboratórios produzindo a liraglutida, já temos laboratório produzindo a semaglutida, numa joint venture com a Novo Norte, que é o original. Então, os preços estão caindo dessas já mais antigas, dessas que perderam patente, os preços estão caindo. Algumas pessoas vão alcançar mais fácil, mas ainda o sistema público teria que disponibilizar especificamente, no momento, essas outras que estão vendo, a tirzepatida, tem uma outra que chama survodutida, que vem com essa indicação, está em estudo, e tem a retatrutida, que também vem com essa indicação, porque a retatrutida tem o glucagon. Ela é uma agonista também do glucagon, então o glucagon vai entrar para isso ajudar. vai chegar ainda mais caro, né. Vai chegar mais caro. Mas, ou seja, nós vamos ter outras medicações, mas Ah, por enquanto, a que está aprovada e nas diretrizes é a semaglutida. tá. Então vamos aqui. Então, ao público que às vezes não tem acesso a isso, vamos pensar na Razão. certo. Esse tem tendo acesso ao sistema. Agora, e o paciente que não tem, como prevenir? Como prevenir desde a infância, porque se mostrou que Sim, o processo é genético. é. Todo estudo mendeliano ali vem trazendo o processo que você vem trazendo o gene que pode vir para lá ou para cá. Veja só, para crianças e adolescentes, a ideia é excesso de peso, não deixar engordar, ou seja, Aquela criança lindinha, gordinha, não nunca. entender que uma criança obesa é uma criança. A gente hoje não gosta mais de utilizar uma pessoa obesa, uma pessoa portadora de obesidade ou convivendo com obesidade, para evitar estigmas, É. sabe. Então uma criança portadora de obesidade ou convivendo com obesidade, ou com excesso de peso, a gente tem que alertar a família, né, a família deve ser alertada pelo próprio pediatra Hum. e orientada para procurar mudar o estilo de vida, fazer esporte, reduzir, enfim, Ainda mais atualmente, né, que as crianças estão ligadas muito ligadas nos aparelhos, né, é ficar então, mas o fato é que há populações de mais riscos, a população negroide tem mais risco, a população índia tem mais risco, então as populações de mais riscos, as etnias de mais risco, a etnia oriental, os japoneses, então essas etnias, o hispano, né, o que nos Estados Unidos eles chamam hispano-americanos ou latino-americanos, que seriam as pessoas de origem da América espanhola, ah, enfim, colombiano, peruano, etc. mas acho que o maior risco é deles mesmo, né, a É, quantidade isso é de genético. peste Não, deles, né. e porque eles metabolicamente são mais suscetíveis também, É. né. Uhum. Ah, então essas populações de maior risco, mais rigidez, sim, devemos ter mais rigidez na orientação, mas
para qualquer um. A raça brasileira é uma raça, não existe, né, uma etnia É, brasileira, né, nós somos uma mistura. uma Então, mistura. para qualquer criança e adolescente com excesso de peso, a gente tem que entender que ela pode estar em risco. Há uma coisa muito importante que deve ser dita para o adolescente. Um adolescente ou uma criança, com excesso de peso, convivendo com obesidade, o risco dela ter um evento cardiovascular é muito mais precoce, né. Então, a faixa de risco de evento cardiovascular é de 60 para cima, né, normalmente. É. Estamos falando da maioria. 60, 65 para cima. Para a mulher, passou da menopausa, começa a ter mais risco, etc. Mas aquelas que têm convívio com obesidade desde cedo, o risco é bem mais precoce. Até porque agora também existe, quer dizer que é um estudo para ser colocado, eu penso até, quando a gente escuta falar em morte súbita em jovem, né, jovem, que antigamente o jovem era sempre, né, eu sei É, porque eu tenho esse processo, em casa eu tenho um filho obeso, quer dizer, aham. obeso, de obesidade, né, como você diz. É portador, né. E portador, teu paciente inclusive, e arredio, né, super arredio, quer o alime a Não comida adere ao tratamento. a comida é uma coisa, uma loucura, e isso também é compulsão, né, quer dizer, tem que ter todo um acompanhamento, né, É, isso de nutricionista, de psicólogo, né, não é? o tratamento multidisciplinar, né, quer dizer, nutricionista, psicólogo, endocrinologista, se for o caso, cardiologista, se for o caso, hepatologista, enfim. Imagina quando Esse é difícil de ser feito, porque na prática clínica de consultórios, você não consegue é difícil, disponibilizar todo esse né, porque arsenal de profissionais. Na prática do ambiente hospitalar terceirizado, tipo o IED, tipo o Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia, sim, aí nós temos nutricionista, temos psicólogo, né, endocrinologista, por suposto. Hã, a coisa pode ser mais fácil, mas na prática clínica de consultório é mais difícil. É mais difícil você ter acesso. Então, cada profissional médico tem que se dedicar se quiser tratar isso, tem que se tratar dedicar como um todo esse um paciente, todo, né. contratar como um todo É como um clínico que possa entender um isso, pouquinho de cada isso, coisa e se e observar imiscuir no mais nesse geral. assunto, né, É se verdade. imiscuir mais, aprender Mas mais um pouco. síndrome metabólica A e síndrome metabólica, isso aí, professor, isso aí é super importante para os médicos, é. principalmente os É. clínicos Olha, entenderem você isso. sabe que eu fui convidado 2 vezes já pela sociedade a terceira vez agora, pela Sociedade de Nefrologia, É, para falar disso, porque não era para falar de doença renal, porque eu não sou nefrologista, vou é, dar ensinar nefrologia para nefrologista. é. Mas esse conceito aí, eles já me convidaram 2 O vezes. apontamento para o Sim, rim, porque o assim, apontamento é porque verdade. da mesma forma que eu aprendo com eles aprendem É. com outros especialistas, a gente aprende com os outros. Então Uhum. é uma doença multidisciplinar, a verdade é essa. É, e difícil de tratar, difícil de tratar. Então, professor, eu não tenho mais assim, quer dizer, a gente vai receber perguntas. Eu tenho certeza que vai ter colegas, vai existir pessoas que vão me perguntar. Eu tenho uma colega que, especialmente, ela é muito estudiosa, ela sempre assiste os nossos programas e ela vai me perguntar. E eu sei que o senhor vai vir de novo, né? Estamos às ordens. Tem sempre alguma coisa, um pesquisador não para de pesquisar. Então você agora entrou, vamos dizer, fundo nisso, né, e inclusive o trabalho é internacional e é o trabalho do momento, é o trabalho do momento, porque vai juntar agora, você está falando, você deu uma aula que a gente está falando de genética, que a gente está falando de célula, né, que a gente está falando de tudo que está sendo estudado e está falando do indivíduo por si, né. Então, esse é um novo tratamento, quer dizer, é a nova linha de pesquisa, né, no mundo, né, É, genética, é, celular. depois que a American Heart Association publicou a CKM, vários artigos apareceram, muitos autores entraram nessa linha. Depois que nós publicamos agora a Cardio Metabolic Syndrome, já tem pelo menos 3 autores, inclusive a Sociedade Europeia
por isso que eu decorei a data e a hora que eu submeti. Porque a Sociedade Europeia de Hepatologia, não, de Cardiologia, o nome do primeiro autor é Romeu, Hum, publicou junto com a gente, praticamente junto com a gente, hum. também uma proposta de uma síndrome cardio-renal, só não botaram diabetes, cardio ou liver metabolic syndrome. É mesmo? Cardio-renal liver metabolic syndrome também, mesma coisa, a diferença deles é que nós botamos diabetes no meio, diabetes é o mecanismo do fígado, Do para fígado. nós, né. Não, e ainda mais para você, né, que vem do É, IED, que tem esse conhecimento total de diabetes, que a gente sabe que ali é excelência, né, professor. Não, eu estou esperando que você continue nessa pesquisa e que volte aqui mais vezes para mostrar, né, mais evidências desses estudos randomizados que estão sendo feitos, essa pesquisa, principalmente, que você está falando que tem que se fazer maior na adolescência e na infância, é, né, é. porque aí você tem que envolver o É, porque pediatra. os genes são iguais, né, É, os genes já ele já tem, né. é, Quer dizer, então fazer uma randomização mendeliana com um adolescente é fácil. é. Na próxima semana eu vou receber a doutora, Selma Sabrá. O professor Sabrá esteve aqui Uhum. semana passada e ele está bem, e inclusive ele vem mostrando que todas essas doenças tá relacionada até com o autismo, né, o estudo que ele está fazendo quer dizer, que é a doença que está todo mundo falando. Bom, professor, eu acho que foi uma aula excelente, eu estou aqui super feliz, Obrigado. quero que todos os médicos se envolvam nisso. Eu, pelo menos, sou uma clínica, quando estou atendendo um paciente, né, que eu a minha formação é cirurgia geral, mas quando eu atendo um paciente clinicamente na minha especialidade, eu procuro saber a importância disso, né. E é isso, gente. Estou aqui com o doutor Amélio Godoy, já quase me derrubando na mesa. E fiquei extasiada com a pesquisa dele, como sempre, o professor Amélio só contribui para a medicina do nosso país, né. Então, professor Amélio, muito obrigado. Se você quiser deixar algum recado aqui para os nossos colegas e para o nosso público, você está ali à sua disposição, né. Não, o recado é que, enfim, estejam atentos a essa a esse pequeno detalhe, que não é um pequeno detalhe, É, e não né. não Entendam que, eh, a questão do fígado é muito importante, não menosprezem a ideia de que a gordura no fígado é só uma gordurinha, não menosprezem, entendam que pode ser essa pessoa pode estar em risco, que você detectando, trate de fazer um pouco mais de investigação a partir daí, para, estabelecer então uma estratificação de risco nessa pessoa, nesse paciente, e consequentemente poder atuar para atingir o alvo, que seria basicamente no início a redução da gordura no fígado, basicamente no início. E que essas doenças metabólicas estão associadas, né, elas não vêm sozinha, isso é talvez a mensagem mais importante, elas não vêm sozinhas. Você tem um paciente hipertenso, você tem um paciente com a dislipidemia, ele não tem só isso. é isso aí, professor. Eu tenho que falar para as pessoas não esquecerem de acionar, tocar o sininho, acionar, né, e compartilhar, né, dar o seu ok, mas antes disso, do término final, eu tô querendo entender esse Godoy Matos, que eu estava escutando, mas não escutei direito na hora que o senhor falou. Ah, O tá. senhor resume essa Vou historinha resumir, para vou ser a resumir. final? Porque é uma história, né, e Vou as pessoas gostam de história. a história é o seguinte, o meu último nome é Matos, né, então no início da minha carreira, algumas coisas que eu publiquei, as pessoas não achavam, o colega dizia: "Você disse que publicou um artigo, mas eu procurei no index métricos e não achei". Eu digo: "Mas está lá, tá, como não está?". "Não, eu fui procurar lá em Godói". "Não, não, não é Godói, meu último nome é Matos. Você tem que procurar em Matos, não em Godói". Então, depois de umas 2 ou 3 vezes isso acontecer, eu resolvi unir Godói e Matos. Se a pessoa porque eu sou conhecido como Godói, a maioria conhece como Godói. Amélio Godói, Amélio Godói, Amélio Godói. Então, quando ele vai procurar na literatura, ele vai procurar por Godói. O que é que eu fiz? Eu botei um tracinho.
Então, Godoy Matos. E tirei o DE, porque algumas revistas botavam o DE antes. D. Godoy Matos, né. Então o meu último nome começava com DE. Hum. Não, não é, pelo amor de Deus. Então eu tirei o D, né, uni o Godoy com o Matos. E aí aconteceu um fato curioso. Eu tinha um contato com alguns colegas, fora do Brasil, em especial uma professora da Universidade da Pensilvânia, que estudava longevidade e dieta de longevidade, estudava muito, tem muita produção, Barbara Hansen, o nome dela. E a Bárbara, quando me encontrou pessoalmente, disse assim: "Ué, eu pensei que você era uma mulher". Aí eu falei: "Por quê? Por causa de Amélio, Amélia, é isso?". Ela falou: "Não, pelo seu sobrenome". Eu digo: "Mas o que é que tem esse meu sobrenome?". "Não, porque você é Godoy tracinho Matos". Eu digo: "É". Pois é, quem usa esse tracinho na nossa língua são as mulheres cientistas que produziam, publicavam com o nome de solteira. E quando casavam, tinham que usar o nome do marido também, então elas uniam o nome de solteira com o nome de marido. Então, se eu fosse uma mulher Godoy, e Uhum. publiquei com o nome Godoy, e casei com um Matos, eu tinha que botar Godoy Matos, senão eu perderia as indicações das minhas primeiras publicações. Então, essa é a história, né. Eu fiquei também um pouco, assim, surpreso, porque ela me perguntou: "Pensei que você era uma mulher", eu digo: "Mas da onde que você vê essa ideia?", É. né. Por isso, por causa do Godoy Matos. Na literatura inglesa, quando você vir o nome, eh, de uma mulher, né, de uma É. mulher, Annelise tracinho, Smith tracinho Cooper, por exemplo. Na verdade, o nome dela é Smith, o Aham. Cooper é do marido, Hã. então o nome científico dela passou a ser Smith Cooper. É, não tirando, né, as mulheres não querem mais tirar Não quero mais. certas Aliás, elas são devia nem elas, né. nem trocar, né. Nem devia É. trocar, na verdade é essa. Então, professor, muito Muito bem, obrigada, muito a gente está obrigado. terminando aqui com essa história maravilhosa. Ó, dê o like de vocês, compartilhe e a gente está super feliz. Então, boa tarde.